Boa noite a todos. É chegado o momento de iniciarmos as nossas reflexões do livro Dias Felizes do Projeto Espiritizar. Hoje nós estaremos abordando no capítulo 18, entrega incondicional. E vamos logo fazer a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraímos do livro Cartas Universais e o Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, passagem de Judas, capítulo 1, versículo 10. Em todos os lugares, encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes permanecem subjugadas pela própria inconsciência. Então, vamos estabelecer aqui algumas reflexões nesse conteúdo que Emmanuel nos traz, onde ele nos chama a atenção a algo de singular importância. Porque ao dizer que em todos os lugares nós encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato, relativamente ao que não sabem, Emmanuel se refere à necessidade que nós temos de estar observando acontecimentos, situações, sob o prisma do olhar espiritual. O ponto de vista que o Evangelho nos aponta no seu primeiro capítulo. Porque, para a grande maioria das pessoas que não percebem a existência no plano físico como uma escola de aprendizagem para o espírito, cuja verdadeira natureza é a espiritual, o entendimento, a interpretação dos acontecimentos e dos fatos que se dão na vida material é sempre desastrosos, que Emmanuel aqui caracteriza como ingratos e desairosos. É muito fácil, perante desastres, sofrimentos inesperados, aqueles que não têm a percepção espiritual da vida repudiarem, ficarem profundamente contrariados, porque tentam enxergar deduções olhando essa vida apenas do prisma material. E por isso Emmanuel continua. Almas levianas, irresponsáveis, inconstantes, permanecem subjugadas pela própria inconsciência. É isso que tem acontecido com qualquer um de nós quando despercebemos a atenção necessária para observar os acontecimentos, as situações, com um olhar crítico em termos espirituais. Nós vivemos no mundo de efeitos e tentar encontrar explicações e justificativas no mundo de efeitos é muito complicado. O mundo de causas, que é o mundo espiritual, é preciso estarmos
em constante interação, através dos espíritos benfeitores, para termos a justa análise, a observação equilibrada, para sempre extrairmos lições e aprendizagem das experiências do nosso dia a dia. Então, vamos para o tema entrega incondicional. Esse capítulo é uma referência à experiência vivida pelo apóstolo Paulo, sobretudo na análise da passagem do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6, quando diz: ele, Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém. A entrega incondicional, que nós estaremos agora fazendo algumas reflexões, é visando contextualizar que Paulo ali experienciou com o que nós vivemos nos dias atuais, perante os convites, perante o entendimento renovado que temos trazido pela doutrina espírita. Vamos então para o nosso primeiro tópico, que diz o seguinte: essa entrega não se trata de uma atitude simplista e superficial, porquanto a entrega real é existencial. Ou seja, é a grande entrega do espírito imortal para além das dimensões corporais, modificando os padrões da vida imortal perante a trajetória das reencarnações pós-vindouras. Então, a entrega incondicional que nós estamos aqui tratando, ela se refere a um momento na nossa vida no qual nós nos abrimos à perspectiva de renovação do Evangelho, figurada naquela frase do apóstolo Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Esse é o momento que cada um de nós é convidado a vivenciar e significará, consequentemente, numa mudança profunda e intensa na forma de viver, de encarar a existência no corpo material e as consequências disso decorrente pela nossa entrega ao Evangelho do Cristo. Prossigamos. Há no comportamento atávico, o comportamento que trazemos encravado do nosso passado em termos hereditários, da criatura uma resistência e defesa muito forte, por combinações de fatores psicobiológicos, psicoemocionais e psicossociais, que acionam no comportamento humano um constante receio de se confiar às forças supremas da vida. Então, essa entrega incondicional não é tão fácil, porque dentro de nós gritam experiências do passado, aonde o afrontamento habitual que tivemos às leis divinas geraram resistência e defesa muito forte
a dificultar essa nossa entrega. Ainda querermos encontrar alguma fórmula, algum meio de alcançar plenitude e felicidade que não seja aquela oferecida no Evangelho do Cristo. Então, há por trás dessa nossa dificuldade de entrega questões associadas aos fatores psicológicos, biológicos, emocionais e sociais. Porque em todas essas áreas, nós andamos afrontando as leis divinas em comportamentos desequilibrados e às vezes perversos, e que agora fazem parte do nosso inconsciente, o qual, se não estivermos na vigilância e na oração, como propõe o Evangelho, somos atropelados ou derrubados. Então, essas combinações acionam no comportamento humano um constante receio de se confiar às forças supremas da vida. Então, esse receio nada mais é do que a predominância do egoísmo e do orgulho em nosso espírito, que tenta relutar as aberturas revolucionárias em termos espirituais que a doutrina espírita nos trouxe, refletindo, claro, o Evangelho de Jesus. Esse entrave que constitui medida natural de preservação e conservação individual é compreensível até certo ponto da evolução anímica do ser, mas passa a constituir-lhe atitude prejudicial quando a intelectualidade reforça os sentimentos egóicos, principalmente a incredulidade. Quando o espírito Honório aqui coloca que esse entrave, essas dificuldades causadas pelas experiências que trazemos do passado, esses entraves, eles constituem medida natural de preservação e conservação individual. E quando diz é compreensível até certo ponto da evolução anímica, ele se refere ao fato de que, ao analisarmos nosso passado reencarnatório como uma fase infantil do nosso crescimento espiritual, é compreensível que experiências malogradas, que erros tenhamos cometido, mas que agora, face à maturidade que o próprio processo reencarnatório vem nos trazendo, e mais agora, com a nossa aproximação da revelação espírita, não é mais justificável, muito menos compreensível. Por isso ele diz mais adiante, mas passa a constituir-lhe atitude prejudicial, quando a intelectualidade reforça os sentimentos egóicos, principalmente a incredulidade. Aqui, em outras palavras, Honório se refere ao fato de que é injustificável, principalmente agora, no qual, ao estabelecermos certo nível de desenvolvimento intelectual, essa intelectualidade, ela serve apenas para reforçar, muitas vezes,
a predominância dos sentimentos egóicos, sobretudo da incredulidade, que é aquilo que muitos filósofos materialistas, buscando utilizar habilidades no uso da linguagem, da intelectualidade, tentam encontrar explicações e justificativas para um mundo onde não haveria necessidade de Deus, nem das leis morais que nós temos tido conhecimento pela revelação espírita. Então, isso é absolutamente prejudicial e injustificável. Podemos e devemos utilizar as possibilidades intelectuais e psicológicas e outras para o fortalecimento de uma percepção madura, espiritualmente madura da vida. E para isso, temos recebido farto material através da revelação espírita. No âmago do espírito imortal, na sua parte mais íntima, há uma busca por essa entrega em nível profundo, que podemos denominar de anseio de liberdade, que é também um dos fatores estímulo na conquista de sua espiritualidade, plena e atuante, expressando amor e conexão com o Criador e suas leis presentes na consciência. Então, lá no íntimo de cada um de nós, há uma busca por essa entrega a nível profundo. E é natural que seja assim, porque todos nós trazemos no nosso espírito a semente da divindade, as faculdades plenificadoras do espírito em estado latente, que precisam ser acionadas por nós pelo uso da vontade equilibrada e harmonizada com as leis divinas, para que tenha um desenvolvimento para o qual foram colocadas pelo Criador. E por isso Honório diz assim: há uma busca por essa entrega no nível profundo. Lá no nosso íntimo, a gente tem necessidade de convicções plenas da nossa verdadeira natureza, que é espiritual. Podemos denominar de anseio de liberdade, que é também um dos fatores estímulos na conquista da sua espiritualidade plena e atuante. Esse anseio de liberdade é sinônimo de anseio de consciência de imortalidade. Todos nós temos. De não estar submetido às dependências de um corpo material que cientificamente, dia após dia, tem as suas possibilidades energéticas diminuídas a caminho da decomposição. Quando falamos sobre isso, sempre lembramos daquela frase, ao mesmo tempo verdadeira, ao mesmo tempo irônica, do Espírito Emmanuel, quando ele diz: tudo que os nossos olhos veem, ou morreu, ou está para morrer. Então, nós temos ansiedade de imortalidade.
que aqui é caracterizada, como o Honório coloca, anseio de liberdade, de não ter a vida limitada, dependente do equilíbrio físico, que sabemos ser transitório e perecível, expressando amor e conexão com o Criador e suas leis presentes na consciência. Na nossa consciência é onde estão as tábuas das leis divinas, dos mandamentos de Deus. Não é mais em tábuas de pedras, como foram dadas por Moisés ao povo judeu, mas é aquela outra que o apóstolo Paulo se refere, que é as tábuas no nosso coração, no nosso sentimento. A elevação moral e intelectual que se processa pelo cumprimento dócil dos deveres que a consciência impele o espírito a cumprir, produz um intenso bem-estar pelo sentimento de liberdade que oferece. Então, precisamos estar mais atentos a isso. Há no nosso esforço de burilamento íntimo, de elevação moral, um certo nível de satisfação interior quando conseguimos. Quando vamos efetivando a conquista de virtudes. E a razão disso é pelo sentimento de liberdade que oferece. Quanto mais conseguirmos adquirir virtudes e superar vícios, mais passaremos a perceber um nível de bem-estar, de satisfação interior bem caracterizado, porque é um resultado direto disso. Nenhum dever que seja cumprido de forma plena e verdadeira no imo da alma deixa de gerar esse estado de grande bem-estar e liberdade. Quando isso não ocorre, estamos diante do movimento de obrigação egóica, que nos afasta da entrega integral. Então, quando não percebemos esse bem-estar em nós, em termos de virtude, é porque houve apenas uma obrigação egóica. O nosso ego se mascarou naquela atitude que poderia ser, de fato, uma atitude virtuosa, libertadora, felicitadora. Mas quando isso não acontece, é porque fatores do personalismo, do nosso ego, estiveram presentes. E por isso não percebemos. A submissão ou entrega essencial é, em realidade, a junção da nobre vontade do espírito imortal de cumprir seus deveres de consciência, com o prazer da liberdade que o cumprimento desses deveres ressuma nas emoções e no sentimento do servidor consciente. Então, aqui há uma referência à submissão, à entrega que o apóstolo Paulo vivenciou na estrada de Damasco. É a junção da nobre vontade do espírito imortal de cumprir seus deveres de consciência. Naquela oportunidade, Jesus tinha dito a Paulo:
duro te é lutar contra os agrilhões. Paulo estava enfrentando situações profundamente adversas. A morte da sua noiva e uma série de contingências de sofrimento íntimo por ele estar batalhando contra o cristianismo. Essa luta de Paulo, isso estava sendo muito duro, como Jesus diz a ele. E era necessário a consciência atuar e estabelecer um roteiro novo. Então, Honório aqui diz mais adiante: com o prazer da liberdade que o cumprimento desses deveres ressuma nas emoções e no sentimento do servidor consciente. Porque esse é um fato. Quando nós vivenciamos a caridade com abnegação, com humildade, dentro dos padrões do Evangelho, não apenas a caridade de ordem material, de ordem moral, espiritual, entre outras, o sentimento de bem-estar íntimo espontaneamente surge. É isso que aqui é feita a referência. Em apenas uma pergunta, aquele homem incomparável, se refere aqui ao apóstolo Paulo, quando ele perguntou, né? Senhor, o que queres que eu faça? Despertou para a plena liberdade de se fazer feliz com todas as experiências de desafio que chegariam depois daquele momento. A entrega incondicional de salvação deve ser estudada na mente e no coração de todos que queiram seguir a mesma rota de ascensão. Vamos refletir aqui um pouco mais. Em apenas uma pergunta. Claro que a experiência pessoal que cada um de nós pode e deve ter em termos de entrega incondicional se dará de variados sentidos e situações. Mas aqui o direcionamento é para que estejamos atentos a não precisar sofrer tanto, lutar tanto contra os agrilhões, como aconteceu com o apóstolo Paulo, para só depois de tudo se abrir e se submeter à vontade divina que já gritava dentro da nossa consciência o procedimento correto. Então, a entrega incondicional de Saulo deve ser estudada na mente e no coração de todos nós, para avaliarmos, numa análise profunda, já o fizemos, quando iremos fazer? Porque chegará ao ponto de ser inadiável e termos que colocá-la em ação. O direcionamento dessa mensagem, que estamos chegando próximo ao final, é no sentido de nos chamar a consciência, em termos profundos, sobre como é que está sendo essa nossa entrega. Para todos os corações sequiosos da autoiluminação, é válido o labor de identificar
quais entraves estão presentes na alma, impedindo a ascensão para o cumprimento amoroso dos deveres que cabem ser realizados. Questionando a própria consciência. Que queres que eu faça? Então, Honório aqui nos diz assim, olha, para todos os corações sequiosos da autoiluminação, precisamos identificar fatores que estejam entravando, dificultando essa entrega nossa aos padrões do Evangelho. E o caminho é a autorreflexão, questionando a própria consciência. O que queres que eu faça? Há um caminho a percorrer, ainda que nele haja pedras, apupos, zombaria interna ou externa. O Cristo nos espera na consciência dizendo: levanta-te, sempre saberás e sentirás o que deves fazer. Sigamo-lo. Então, neste último parágrafo dessa lição que estivemos analisando, Honório traz alguns pontos bem importantes. Há um caminho a percorrer, e não há dúvida que nesse caminho de entrega incondicional, nós seremos alvos de pedradas, de apupos, de zombaria interna e externa. Interna, inclusive, dos espíritos desencarnados em desequilíbrio e contrárias ao progresso espiritual que estejamos realizando. Mas o importante de tudo é que o Cristo nos espera na consciência. Todos nós temos, como Joana de Ângeles assinala no livro Filho de Deus, o Cristo interno, que deseja espraiar-se através de nós, se estender através de nós. Mas nós temos criado empeços e dificuldades para que isso não aconteça plenamente. E a questão é até quando vamos criar empeços? Que não seja através de tanto sofrimento, como aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Que ficou lutando por muito tempo contra os aguilhões. Então, busquemos a autoanálise, a autorreflexão. E procuremos encontrar dentro de nós os estímulos espirituais, profundos e seguros para o trabalho dessa entrega incondicional. Aqui nós chegamos ao término das nossas reflexões dessa noite. Agradecemos a todos que tenham ou venham nos acompanhar. Se possível, compartilhe essas informações. Uma boa noite a todos.